boa noite. Como vocês estão, meus queridos? Estamos aqui começando hoje uma aula extremamente empolgante de poder mostrar para vocês. Estou muito feliz de estar aqui com todos. Eu sou o professor Eduardo Gimenez, daqui do canal A Chave da Ciência. A gente vai hoje entender como surgiu a ideia de criar uma timeline da matemática bíblica aplicada, como que veio à existência esse trabalho. Eu nem imaginava que fosse se tornar o que está se tornando. Eu nem imaginava que um estudo pessoal particular pudesse se transformar em algo útil para as outras pessoas. Era uma busca minha, pessoal, e eu sempre pensei, se a Bíblia é a palavra de Deus, deve existir uma forma de que a gente perceba que aquilo que está escrito tem uma ordem cronológica, tem uma ordem, né, dos acontecimentos, dos fatos. Mas muito mais do que isso, eu percebi que a Bíblia sempre apresentava números. E se esses números batessem, ficaria muito mais fácil a gente entender a veracidade das escrituras e daríamos crédito. E eu vou explicar tintim por tintim, pedaço por pedaço, para que todos vocês entendam como foi que essa ideia nasceu, como que eu comecei esse estudo e no que se tornou. Então, hoje é a primeira aula sobre a timeline, que eu chamo da MBA da Chave da Ciência, que é a Matemática Bíblica Aplicada, ok? Hoje eu fiz algo extremamente especial, eu criei uma timeline do zero, completamente em branco. Eu vou explicar da onde veio essa ideia de criar uma timeline e como ela funciona. Então, para que ela serve, como ela existe e qual que é o princípio matemático da timeline, ok? Então, você vai ver pela primeira vez uma timeline completamente sem dados nenhum, mas ela vai estar disposta que você vai poder entender o conceito dela, ok? Então, tá aí. Essa é a timeline que eu criei do ponto zero. Então, como que funciona essa timeline? Você vai ver aí que ela começa como se você tivesse o século 39 aqui, ó, ok? Ou seja, 4.000 anos antes de Cristo. Então, assim, a timeline, a princípio, ela está criada dentro do calendário gregoriano, que é o que nós usamos hoje em dia, tá? Nós vamos, ao longo dos estudos, perceber o que pode estar certo, o que pode estar errado, o que está faltando, o que não está faltando, mas a Bíblia nos apresenta dados matemáticos que fazem de forma que quando você combina isso nessa estrutura matemática que eu criei, você vai perceber que a Bíblia é perfeita. Ela é simplesmente perfeita da forma como que ela foi constituída nos seus períodos, ok? Então, devagarzinho você vai começar a entender como que funciona isso. A timeline, ela é constituída de períodos de 6 meses. Então, você pode ver, ó, cada quadradinho desse representa 6 meses. Então, 2 quadradinhos é um ano. Depois você tem mais 2, 2 anos. Mais 2, 3 anos. Mais 2, 4 anos. E assim vai. Então, você tem aqui de 2 em 2 quadradinhos de 6 meses, você tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, e assim vai, ó. Eu vou pôr para frente aqui, ó. Vai chegar no ano 100. Quando a gente chega no ano 100, você vai perceber que ele tem uma disposição diferente. O ano 100, ele vai dividir aqui, ó. Vai ter uma linha que vai dividir de 100 em 100 anos. Você vai ver aqui que na minha legenda, eu coloquei aqui, ó, de 100 em 100 anos. Então, você vai ver de novo essa mesma disposição, você vai ver quando chegar no ano 200, ó. Vamos até o ano 200. Chegou no ano 200, ó lá, mesma disposição do 100. E assim vai, vamos para o ano 300. Chegou aqui, esse é o ano 300. Então, imaginem, você tem essa disposição do primeiro ano da existência de Adão, porque nós não temos como saber quantos anos se passaram exatamente antes de Adão, antes da queda. Nós vamos, assim, perceber algumas coisas que estão claras e evidentes, outras não nos é revelado, a gente não sabe, não tem como provar isso, mas a timeline da matemática bíblica aplicada, ela prova muita coisa. Uma das coisas que ela prova é de que os primeiros 5 livros da Bíblia, o Gênesis, o Êxodo, o Números, o Levíticos, o Deuteronômios, estão todos em harmonia, matematicamente falando, principalmente o primeiro livro das Escrituras, que é o livro de Gênesis. Vocês vão ver depois
que a timeline também vem nos apresentar algo extremamente interessante. Por quê? Porque quando eu parei de colocar informações do livro de Gênesis, porque tinha acabado as informações matemáticas, e quando eu parei de colocar as informações de Êxodos, porque também tinha acabado as informações matemáticas, onde que eu consegui encontrar mais informações que vieram encaixar e calhar na mesma estrutura da ordem matemática que eu vinha fazendo com os livros que são considerados canônicos? Pois é, meus queridos, os livros apócrifos, principalmente o livro de Enoque e o livro de Jazar, conhecido também como o livro de Jasher ou do Justo, encontrei informações que não só completaram a timeline de uma maneira precisa, como trouxeram informações que antes pastores, profetas, mestres, evangelistas, presbíteros e bispos não respondiam. Por quê? Por causa que não havia sido feita ainda essa união desses livros. Livros que antigamente faziam parte do cânon das Escrituras foram tirados de lá e passou-se a ser apenas um livro apócrifo, que não merecia mais atenção. Bom, desculpem as pessoas que ainda pensam assim, não somente eu, como milhares e milhares e milhares de outras pessoas nos dias atuais já entenderam que o livro de Enoque é citado no cânon da Escritura, que o livro de Jazar é citado no cânon da Escritura e que eles não só merecem toda a atenção, como essa timeline vai provar por A mais B que todas as informações matemáticas desses dois livros se encaixaram aqui na história como uma luva. Vocês vão ficar impressionados de como esse estudo é muito preciso. É muito preciso, ok? Então, voltando aqui na estrutura. Pense o seguinte, de 100 em 100 anos, isso aqui vai se estender até o ano 4000, ó. Vai passar 400, vai passar 500, vai passar 600. Então, eu vou passar para frente mais rápido aqui, ó. Ó, 600, 700, 800, você vai ver aí, ó. Tô passando mais rápido, 900, ó, 1000, 1.100, 1.200, nós vamos até o ano 4000. Você pode ver que não tem informação nenhuma, tá? Nós estamos só indo até o ano 4000, que é quando o tempo foi dividido entre antes de Cristo e depois de Cristo. Quando chegamos no ano 4000, você vai ver que tem um azulzinho. Olha só, chegamos. Esse azulzinho é o nascimento do Messias. Então, do Messias para trás, 4.000 anos, do Messias para frente começa uma nova contagem. Que contagem é essa? A contagem dos nossos anos atuais. Então nós temos aqui o século I, o século... Aqui, ó, tem outro... Aqui é o nascimento de Jesus, ó. Nascimento de Jesus. E aqui, ó, a crucificação de Jesus quando ele tinha 33 anos. Já está percebendo a matemática como ela é feita? Eu estou obedecendo às informações matemáticas das Escrituras. Jesus... ele aparece com 30 anos do seu ministério, e aí com 3 anos ele é crucificado, ressuscita, então aqui está, aos 33 anos, esse acontecimento, ok? Claro que aqui não tem os dias, as horas, o mês, ficaria algo extremamente mais detalhado. Então, quem sabe futuramente, com mais tempo, eu posso até entrar nesses pormenores, mas só de vocês verem que os acontecimentos foram perfeitamente ligados a essa estrutura, nos anos corretos, já é uma prova extremamente relevante sobre a veracidade dos livros do Velho Testamento e do Novo Testamento. Agora, pensem comigo uma coisa. As pessoas, geralmente, elas não acreditam nas Escrituras, muitas das pessoas citam apenas como um livro histórico, e, de fato, é um livro histórico. Mas por que merece a nossa atenção? A timeline vai mostrar por que a Bíblia, mesmo a Bíblia que foi dilacerada e mutilada ao longo da história, e hoje tem apenas 66 livros, você vai perceber que tem muita coisa lá que merece ser avaliada, ok? Principalmente por causa desse estudo. Então, ó, vamos chegar aqui nos nossos anos atuais. Ó, você vai ver que eu vou chegar no ano de 2022. Ó, passa 1000, 1100... Tal, estamos indo, estamos caminhando na história do tempo. De 6 em 6 meses, cada vez que você tem duas colunas, você forma um ano completo, ok? Então vamos lá. Chegamos em 2000, o ano que eu nasci tá aqui, ó, esse é o ano que eu nasci, 1973, e aí vai vir aqui, ó, a minha história vem para cá, a história de cada um de vocês com certeza está nessa timeline.
Então, alguém aí nasceu em 71, 72, 73, 74, e assim vai. 80, né? Então, chegamos no ano 2000, que seria o ano do bug do milênio, que, na verdade, não se sabe o que de fato aconteceu, e aparentemente não aconteceu, foi nada, né? Mas nós vamos descobrir se tem alguma coisa no ano de 2000 que mereça ser levada em consideração. E aqui chegamos no nosso ano atual, que é o ano de 2022, aqui acaba a timeline. Então, todo ano, quando ele começa, o que eu faço? Eu venho aqui e crio mais um ano. Então, eu vou vir aqui e vou fazer o quê? Vou colocar o ano de 2023 no ano que vem, ok? Então, até agora, não é o que está acontecendo. Nós paramos aqui no ano de 2022. Entenderam como que é a estrutura? Nós temos 6.022 anos na timeline bíblica. Entenderam o conceito? Então agora vocês vão entender o que são essas legendas. Vamos lá. Eu separei a parte amarela, que é a legenda que eu vou colocar os períodos. Então eu vou colocar aí os períodos que os acontecimentos acontecem e vão dividindo a história em período pré alguma coisa, pós alguma coisa, durante alguma coisa. Então vocês vão ver esse tipo de separação na parte amarela. Eu vou estar escrevendo. Então, por exemplo, se eu tiver aqui no ano de 2000, vou dar um exemplo aqui, eu colocaria aqui, ó, pós-bug do milênio. Então, o que aconteceu? Separei que depois do ano 2000 é o período pós-bug do milênio, ok? Então é para isso que serve a parte amarela. A parte laranja, eu falo do reino por vir. Então, todas as referências bíblicas que nós tivermos alguma alusão ao futuro, que é o reino que viria, que é o reino que se tornaria visível na pessoa de Cristo, e ele pregaria esse reino. Então, toda vez que tiver alguma referência ao reino por vir, ao Messias, aos acontecimentos futuros da época de Gênesis e aos acontecimentos futuros da nossa época, que são escatológicos, eu estarei fazendo referência na legenda laranja. E a legenda salmão, que é onde está escrito política, você vai ver aqui embaixo agora, ó. Você viu que a linha política ela desce? E ela vai chegar aqui, ó. O período aqui, ó. Isso aqui não tem nada, são só linhas, ok? O que manda é aqui em cima, os anos. Aqui eu vou montar uma história paralela, vai ter uma história paralela com a história bíblica, que também tem parte bíblica, mas também vai ter parte nas nossas literaturas, que é a situação política da época. Então, quando nós chegarmos em Cristo, vocês vão ver quem estava no governo. Quem era Herodes? Tinha lá os sacerdotes da época que estavam servindo ao templo, que era o templo de Salomão, que ainda não havia sido destruído. Então, nós vamos chegar nesse período onde o templo de Salomão é destruído no ano 70 depois do nascimento de Cristo. Tudo isso a gente vai entender. Então, politicamente, eu vou separar a história de períodos bíblicos, vou separar o período de escatologia e profecias do reino vindouro, desde Gênesis, e vou separar também a história política, para que vocês entendam. Então, quando eu falar de faraós, quando eu falar do sistema político do Egito e tudo mais, vocês vão acompanhar nessa outra timeline de baixo. Então, vão ter 3 timelines trabalhando ao mesmo tempo, dentro de períodos, para facilitar a visibilidade. Vocês vão entender exatamente como tudo isso funciona, e quando eu colocar isso na parede, eu vou pegar uma parede gigante e eu vou imprimir toda essa timeline, e quando eu colocar lá na parede assim, ó, a gente vai poder ir lá com o dedo e falar, olha, esse camarada estava vivendo com esse camarada e bate com a Bíblia porque diz isso, e bate com a Bíblia porque diz aquilo. É impressionante. Vou dar um spoiler para vocês. Essa semana, completando ainda mais a timeline, eu descobri quantos anos Rebeca tinha quando ela se casa com Isaac, e quantos anos ela tinha quando ela morre, coisa que no livro de Gênesis não é falado, tá? Os livros de Jazar falam muito a respeito das mulheres, falam muito a respeito de quem foi a mulher de Noé, de qual genealogia que ela veio, tem muita coisa. Gente, eu vou falar para vocês, se preparem, a gente tem muita coisa legal para ver, no mínimo curiosa, tá? Eu sempre digo aqui no canal, não quero que vocês acreditem em nada do que eu falo, em nada do que eu mostro. Estudem, vai atrás do que eu estou falando.
Veja se o que eu estou dizendo condiz com o que está na Bíblia. Você tem que fazer a sua análise pessoal. Você precisa fazer a sua busca pessoal, ok? Talvez a timeline venha nos apresentar coisas que nós ainda não sabemos. Talvez, entende? Nós consigamos linkar períodos da história que foram roubados ou tirados, proposital ou não. Então nós vamos ter que estudar isso com calma. Para isso que nós vamos ter aulas. Tá vendo esse número 1 aí? Esse número 1 é o primeiro número de uma lista de provavelmente 1000. Nós vamos ter umas 1000 aulas sobre a timeline. Eu acho que ainda vai ser pouco para a gente poder estudar tudo. Mas, se vivermos e se for da vontade de Deus, se tudo cooperar para o bem de que esse trabalho prospere, nós chegaremos lá, ok? Bom, vamos lá. Eu vou falar mais um pouquinho sobre a timeline aí. Então é o seguinte, veja agora, eu vou diminuir, então vocês vão ver aí que agora a timeline vai ficar um pouquinho menor, para que vocês possam olhar. E eu vou de volta lá no princípio de tudo. Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês as primeiras inserções de como a timeline é criada, ok? Para que vocês entendam. Eu vou ler um versículo da Bíblia, que está no livro de Gênesis, no capítulo 5, versículo 3. Eu vou mostrar para vocês, para que não fique nas minhas palavras, ok? Veja aí. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Então veja lá, agora vou mostrar para vocês como que eu criei a timeline depois que eu estipulei os tempos, tá? Os anos que existem aí. Adão viveu 130 anos. Vamos lá, como que eu coloco isso na timeline? Fiquem vendo aí. O primeiro homem nasce. Eu vou colocar o primeiro homem nascendo aqui no topo da timeline. Ó. Então, olha só, vou jogar aí. Adão nasceu. Adão nasceu e ele vai 100 anos. Tá aqui, ó. 100 anos, bateu com 100 anos aqui, ok? E agora, eu vou colocar os 30 que falta. Adão gerou um filho quando ele tinha 130 anos, ok? Olha lá. Vamos colocar os 30 a mais aqui, ó. Pronto. Agora nós temos os 130 anos de Adão. E aí, bateu? Bateu com um ano de 130? Bateu, ó. 130 com 130, tá vendo? Então você pode ver que o risquinho do ano 130 aqui, ele dá bem no começo do ano 130, ó. Ok? Olha lá. Tá no topo aí, ó. 130 bate com 130, né? O que a Bíblia disse? Que aos 130 anos, ele gera um filho chamado Sete. Ok? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o 7 e vou colocar aí. Ó, Adão, a Eva, que é a mulher dele, vai estar por aqui. Então eu vou dar um espaço, ó, para colocar a Eva aqui. Aí vai vir um espaço e vai vir o nascimento de Sete. Então, ó, aos 130 anos de Adão, nasceu Sete. Pronto. Aqui fizemos a ligação entre Adão e Sete. Então nós vamos ter uma perninha aqui, ó. Tá? Aqui houve a ligação. E aqui nós temos a mãe de Sete, que é Eva. Vai ter uma outra linha aqui para a vida de Eva. Tá? Vou colocar aqui uma linha azul, só para que vocês entendam aonde eu vou chegar aqui. Então, eu não sei a idade de Eva aqui, eu só sei a idade de Adão. Mas eu sei que a Eva teve que participar aí do evento aí onde nasce Sete, né? Então, nasceu Sete aqui. Aí, quantos anos viveu Sete? A Bíblia diz que Sete, ele vai viver 105 anos, tá? E quando ele tem 105 anos, ele vai gerar Enos. Então agora, ó, 130 anos de Adão, 0 idade de Sete. Sete vai fazer um ano em 131. Em 132 ele vai fazer 2 anos. Em 133 ele vai fazer 3 anos. E assim vai. E Adão continua vivendo. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a vida de Adão em conjunto com a vida de Sete. Então vamos pegar Adão e vamos colocar Adão junto com Sete lá. Olha lá, vou colocar Adão aqui. Coloquei.
Olha lá, Adão continua vivo, porque Adão vai morrer aos 930 anos. Então tem chão. Tem 800 anos pela frente até a morte de Adão. Tá? Então vamos lá. No ano, porque Enos nasce, isso mesmo, e que 7 gera Enos, Enos está com 105. 105 mais 130 é a idade de Adão, 235. Bate no ano 235. Entendeu? É assim que funciona a matemática bíblica aplicada. É por gerações. Nós vamos ver todas as vidas das pessoas, todas. Homens, mulheres, genealogias, fatos históricos que estão ligados a esses eventos, e aqui nasce Enos. Então vamos colocar Enos agora. Enos nasceu aos 105 anos de Sete. E Enos vive 90 anos. Quando Enos está com 90 anos, ó, vai nascer Enos. Ó, nasceu Enos. Quando Enos está com 90 anos, ele vai gerar mais um, que é Cainã. Então a Cainã vai vir aqui, ó. Então Cainã vai nascer no ano 325. Ou seja, Adão tem que estar com 325 anos aqui, porque ele é a referência, tá? Então, olha lá, vamos ver se bate. Vamos pegar a idade de Adão aqui, que agora está com 235. Vamos até o nascimento de Cainã e vamos colocar aí na timeline. Ó. Vou voltar lá em Adão, ó, 130, 235 e coloquei. Olha lá, vamos ver se bate. Bateu. Adão está com 325 anos. 325 é o ano desde que nasceu Adão, e agora Enos está com 90 anos e vai gerar um filho. E quantos anos agora vai estar o Sete? Sete tem que estar com 195 anos para bater os 90 mais 105 da idade dele. Então vamos ver se bate. Olha lá. Opa, 105 mais 65, 170. 90 mais 105, 195. Percebeu? É o ano de 325 e nós temos matematicamente tudo perfeito. Até aqui, nós temos a vida de Adão, nós temos a vida de Sete e nós temos a vida de Enos batendo perfeitamente com aquilo que está na Bíblia. É isso. Essa é assim que a timeline da matemática bíblica aplicada é assim que ela funciona. Ok? Então, as escrituras não mentem. Matematicamente, as escrituras não mentem. O que tem é muita história mal contada. O que tem é muita interpretação errada. Então, guardem o que eu vou dizer. Se existe uma nota falsa de 100 reais, é porque existe uma verdadeira. Se existe uma nota falsa de 200 reais, é porque existe uma verdadeira. Ninguém vai produzir uma nota falsa de 150, porque todo mundo vai saber que não tem uma verdadeira, não vai enganar ninguém. Então, se tem coisas falsas, se tem mentiras, se tem distorções, se tem más interpretações da Bíblia, é porque existe uma interpretação correta, é porque existe uma matemática correta, ok? E é sobre isso que nós vamos tratar aqui no canal. Então é isso. Muito bom. Bom, essa é a nossa primeira aula sobre como que surgiu a timeline. Agora, veja bem. As escrituras são dignas. As escrituras. Não estou falando da Bíblia, ok? Estou falando das escrituras. Todos os livros que estão dentro da Bíblia são escrituras. E os que estão fora da Bíblia também são escrituras, ok? Problema é que homens se acharam no lugar de colocar-se na cadeira que só pertence a Deus, para dizer, esse livro fica e esse livro sai. Não, não existe uma autoridade na Terra que possa dizer que um livro foi ou não inspirado por Deus, a não ser que esses livros, como nós temos colocado aqui de uma forma cronológica, de uma forma matemática, batam com a história sem os próprios homens terem se conhecidos, sem que os próprios homens tenham falado uns com os outros, tudo está matematicamente perfeito. Deus não é Deus de confusão, então não existe nada confuso. Ó, examine as escrituras, examine as escrituras diariamente. Examine as escrituras diariamente. Seja um crente bereano,
que quando as pessoas falavam para eles as coisas que falavam, eles iam na Bíblia, nas Escrituras, né? A Bíblia veio muito tempo depois, iam nas Escrituras para ver se aquilo que estavam falando de fato condizia com o que estava escrito. Seja um crente bereano, não seja um crente Ctrl-C, Ctrl-V, copia e cola, copia e cola. Nem aqui no canal eu quero que você seja assim. Se eu estou falando a verdade, você vai se dar conta disso, ok? Eu estou apresentando um estudo. Como um estudo? Vocês tirem suas conclusões. Vocês são adultos. Vocês são pessoas que têm cérebro, tanto quanto eu. Todos nós aqui temos cérebro. Podemos fazer nossas próprias pesquisas. Se você estudar, você vai chegar nos resultados que eu cheguei, porque não tem... 130 anos, nasceu Sete. 105 anos, nasceu Enos. 90 anos, nasceu outro. E assim vai, meu irmão. O que tem de difícil de entender nisso? E aí você vai ver, ao longo da história, o que foi que aconteceu. Lembrando que a melhor coisa do mundo é estar no centro da vontade de Deus. Para que você esteja no centro da vontade de Deus, Deus precisa estar no centro do seu coração, no centro da sua vida. Saia do seu troninho pessoal e deixe Deus sentar. Saia do seu ecossistema, né? Não é ecossistema, é o seu egossistema, e deixe Deus reinar no seu coração. Ele sabe muito melhor do que você, o que é melhor para você. Ok? Então, Deus abençoe. Não deixe de se inscrever no canal e compartilhe o nosso conteúdo se você gostar.